A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Êxodo, capítulo 19. Deus fala com Moisés no Sinai. Versículo 1. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Versículo 2. Porque partiram de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. Versículo 3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel. Versículo 4. Vós tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Versículo 7. Então Moisés chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Versículo 8. Então todo o povo respondeu em uma voz, dizendo: Tudo que o Senhor tem falado, falaremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Versículo 9. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. Versículo 11. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Versículo 12. E marcarás limite ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Versículo 13.
nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Versículo 14. Então Moisés desceu do monte ao povo. Santificou o povo e lavaram as suas vestes. Versículo 15. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Versículo 16. E aconteceu que, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem. Então se ouviu um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Versículo 17. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Versículo 18. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera nele como fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Versículo 19. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Versículo 20. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Versículo 21. E disse o Senhor a Moisés: Desce, adverte ao povo que não transpasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. Versículo 22. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor devem se santificar, para que o Senhor não se lance contra eles. Versículo 23. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: Marca limites ao redor do monte e santifica-o. Versículo 24. E disse-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Porém, os sacerdotes e o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Versículo 25. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto: